está sendo fácil, não está? Quais dificuldades vocês estão tendo? Como é que está a parte emocional? Eu queria ouvir vocês um pouco. Me conta aí como é que vocês estão. Nós, gente, que tanto de pessoa falando, não, um de cada vez, meu Deus. Vocês estão com vergonha de falar, é? Me conta aí como é que vocês estão. Você está tranquilo? Você não está? Ninguém está querendo falar nada? E se quiser escrever, escreve. Eu preciso saber como é que está para vocês, o que vocês estão em dificuldade, para eu saber como que eu posso ajudar. Estão com dificuldade de organizar a rotina, estão com dificuldade de pegar o conteúdo sozinho, está com dificuldade com essa autonomia. Como é que estão as coisas? Nada? Rendel, como é que tá para você? Então, alguém falou aqui que as aulas online estão produtivas, mesmo diante da situação que a gente está vivendo. Como é que tá para você, Rendel? Como é que tá para você, Gustavo? Como é que tá, Luiz? Como é que tá? Tá dando, não tá? Tá ruim, tá bom? Tá bom, professora. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo Sim, aprender, gente? Aí, ó, pra você ver, teve uma pessoa que escreveu aqui também que tá bom, só que tá com saudade da galera. Acho tão legal a gente falar que tá com saudade um do outro. Acho tão legal a gente, sei lá, usar esse momento. Você vê, vocês estão fazendo a aula online. Então, muitas vezes vocês estão imersos no conteúdo que o professor está passando, que é uma disciplina que vocês têm que aprender, fazer tarefa, etc. Esse momento agora é um momento da gente estar mais relaxado, da gente trabalhar, falar de outras coisas, né? Teve outra pessoa, João falou para todo mundo que acha que a aprendizagem dele está um pouco comprometida, que tem medo de quando voltar. A Lara também está falando, as aulas estão sendo boas, são ruins a distância das pessoas, foco na aula. Pois é, isso que eu quero que vocês me conversem, para a gente bater um papo sobre as dificuldades suas. Eu acho legal, gente, a gente usar esse momento para poder falar para as pessoas, para mostrar que a gente é vulnerável também, que a gente sente falta do que a gente está conseguindo, do que a gente não está conseguindo. Acho tão gostoso quando a gente tem essa liberdade de botar para fora o que a gente está precisando. Eu acho que esse aqui é um momento ótimo para isso, e a intenção é bem essa mesmo. Então, vamos lá, eu vou ir trabalhando com base no que vocês trouxeram aqui, e depois eu fiz cola para conversar com vocês, eu vou ir falando da minha cola aqui. Gente, então vamos lá. Tem algumas pessoas, a Ju está falando, algumas aulas acabam ficando confusas, não consigo prestar atenção direito. Uhum. Deixa eu só anotar os tópicos que vocês estão falando, para eu não me perder aqui. Peraí. Então, acho que a qualidade, né? A aprendizagem, foco, saudade dos amigos. Tá bom. Gente, então vamos lá. Ó, acho que uma das primeiras coisas que a gente não tem como negar é assim, não é minha intenção falar de coronavírus, até porque eu não sou médico e eu não tenho competência para falar sobre isso. Mas a situação da pandemia, ela está trazendo alguns tipos de consequências de ordem emocional, psicológica, e aí sim a psicologia pode dar algumas contribuições com base nos comportamentos humanos que estão aparecendo devido ao afastamento social, à quarentena.
Uma das primeiras coisas, assim, que eu tô falando para os meninos que eu tô conversando, que é uma coisa minha, alguém falou, organizar o tempo, meu dia tá mais corrido na quarentena. Tá, questão de organização, eu falo. Uma das coisas que eu tô falando, assim, não só para quem eu tô dando aula, mas aqui no consultório, que eu voltei a atender essa semana, desde que acabou as aulas, eu parei de atender, eu estava assustada, mas que eu estou conversando muito com as pessoas, assim, aqui, eu acredito muito que aquilo que a gente pensa, daqui a pouco se torna o que a gente fala, e daqui a pouco se torna o que a gente faz. Então, por isso que é tão importante a gente controlar o nosso pensamento. Eu não gosto, não estou gostando, e não aprovo muito o termo isolamento social. Eu acho que nós não estamos isolados, né? Para mim, quem está isolado é quem está lá no hospital, com falta de respiração, passando mal, sem poder estar com a família, sem poder fazer o que gosta, com medo de morrer, né? Essas pessoas estão isoladas. Isolada mesmo, isolada de até os médicos, até a equipe de saúde que chega perto, chega tão equipado que olha o sentimento que essa pessoa deve ter. Eu acho que nós não estamos isolados, nós somos privilegiados de estar na nossa casa, com as pessoas que a gente gosta, com a nossa família, né? Toda vez que a gente faz uma dinâmica, ou que, não só na escola, em qualquer lugar, faz uma dinâmica, ou faz uma pergunta, o que é mais importante para você na sua vida? Todo mundo fala, é família, família. Pois a gente está com a família, né, agora. A gente está na nossa casa, a gente está podendo comer as coisas que a gente gosta, usar o que a gente gosta de usar, enfim. Então, tirar essa coisa, eu estou isolado, Não tá, a gente está bem protegido. A gente está protegido, a gente está no privilégio, né? E não sendo muito hipócrita, todo mundo fala assim, que a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação. Não estamos no mesmo barco. A gente pode estar debaixo da mesma tempestade, mas a gente está em barcos bem diferentes. Tem pessoas que estão em barcos bem piores que os nossos. E também tem gente que está aqui em barco muito melhor do que o nosso, né? Mas nós estamos em barcos diferentes. E a gente precisa saber assim, no meu barco, na minha situação, o que está faltando? O que eu estou precisando? Uma das coisas, gente, que eu tenho observado, até enquanto psicóloga, e que me assustou muito, porque eu achei que com o período de pandemia, de afastamento social, tipo assim, as pessoas iam ficar assustadas e a procura por serviço psicológico aumentou, assim, demais. O pessoal querendo até online, Cristina, eu vou surtar, eu preciso disso, né? E o que eu estou observando é que tem muita gente com dificuldade de comportamento, de fazer coisas, mas não é por causa do período, da doença, desse momento. É porque eram dificuldades que as pessoas já tinham e que elas mascaravam, e aí, com esse período, tudo veio à tona. Então, assim, antes eu mascarava que eu estava na sala aprendendo a aula de exatas, que eu tenho muita dificuldade e odeio. Agora que eu tenho que estudar exatas sozinha em casa, que eu tenho que tirar um tempo para isso, que eu tenho a escolha de ligar o computador ou o celular ou não para assistir a aula de exatas, esse dilema vem à tona. Isso eu estou falando de escola, mas poderia ser sobre uma questão pessoal. Então, acho que é um momento que a gente está tendo de muita reflexão sobre nós mesmos, né? Tem uma frase que eu uso muito, que às vezes o silêncio é barulhento. O que é isso? Eu me escutar, eu entender o que eu estou precisando, o que eu estou... Qual é a verdade sobre mim? Qual é a minha falha? O que eu preciso ajustar as coisas? E tem muita gente que foge disso, não está nem aí. Aquilo que causa sofrimento, aquilo que causa necessidade de mudança, é motivo que a pessoa corre. E uma hora isso vem. E às vezes não vem de um jeito legal. Então, começando a falar aí um pouco do que vocês trouxeram, por exemplo, tia, estou com dificuldade estou com saudade dos amigos. Vamos começar por aí. Ontem eu conversei com a turma do terceiro ano e teve um aluno que me falou um negócio que eu me emocionei muito, muito, muito. Ele falou assim, poxa, tia, eu estudei, né, na escola, eu tenho meu grupo formado, assim, meus amigos desde o sexto ano, e o terceiro ano era aquele ano que eu achava que, tipo assim, a gente ia construir várias memórias afetivas, ia fazer várias coisas juntos, e agora a gente está todo mundo separado. Como é que eu vou lembrar lá na frente desse momento?
É forte o negócio desse, né? Porque realmente, a partir do início do ensino médio, quando chega no terceiro ano, que a gente consolida muitas memórias com os nossos amigos. E aquilo mexeu, me tocou muito, porque é verdade, ele tem razão. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, diante de uma dificuldade, diante de uma situação que eu fui cortado dos meus planos, que os meus planos, todos que eu fiz foram tipo assim, ó, você achou que esse ano ia ser assim? Ponto, não vai ser assim, esse ano vai ser de outro jeito. De que jeito? Não sei também, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os órgãos principais de saúde, de educação e tudo, eles têm respostas prontas, ainda mais nós. Então, a gente está indo onde eles estão levando. A aula vai voltar tal dia, a aula não vai voltar mais, não sei o que vai poder sair, comércio abre, comércio nem o povo sabe, nem a gente também vai saber. Mas eu fiquei pensando assim, tá, e diante dessa situação de que o que eu planejei, o que eu queria, não pode acontecer, não vai acontecer mais como eu desejava. E aí? O que eu posso fazer, né? Com base naquilo que é importante para mim. Então, assim, ó, mais ou menos assim. Pessoal, você está numa situação que você não imaginou, que você não planejou, que você não. Nem passou pela cabeça. Tá, mas agora ela tá aí e não tem jeito de mudar. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar chorando pelo leite derramado, a gente vai ficar se lamentando ou a gente vai se reinventar? A gente vai buscar uma forma diferente. Na minha opinião, se movimentar traz muito mais benefício do que ficar chorando pelo leite derramado. Aí tem outras, aí eu vi, acho que foi João, né, João, falou que acha que a qualidade da aprendizagem não está, né, pelo menos no seu caso, você não está sentindo que está boa, não é isso mesmo? Você não está aprendendo direito, aí você consegue me explicar melhor? É alguma coisa dessa ordem, não é? Que você falou que você acha que está sentindo prejudicado? Pois é. Se for nesse contexto, todo meio, tudo na vida. Deixa eu ver. Eu estou tendo muito problema com as aulas à distância. Mas, João, fala para a gente aí, assim, qual tipo de dificuldade você está tendo? Por exemplo, a dificuldade de entender, a dificuldade, tentando me adaptar. Você está com dificuldade de entender, ou você está com dificuldade de criar uma rotina, você está com dificuldade de ouvir? Qual é a dificuldade? Você consegue explicar ela melhor? Vocês não gostam de falar assim, não, gente? Vocês preferem escrever? Eu tava falando esse tempo todo com o microfone desligado, mil perdões. Desculpa, eu também, eu tava aqui esperando. Mas então, João, tenta explicar a sua situação. Eu não sei exatamente explicar, mas, tipo assim, eu não consigo captar a mesma quantidade de informação que eu capto quando eu tô em aula presencial. Eu não sei se é por causa que a gente não tá tendo a mesma carga horária, ou se é pelo fato de eu não estar num ambiente, tipo assim, porque, querendo ou não, na escola eu tô com o professor perto, me chamando a atenção, eu estou cercado de outras pessoas que estão fazendo a mesma atividade. Em casa, eu estou com os meus pais, eles estão desenvolvendo outras atividades, no mesmo tempo que eu estou fazendo aula, às vezes isso me atrapalha, às vezes não coopera para minha aprendizagem, e aí eu estou tentando me adaptar a isso. Uhum. Ô, João, se a gente estivesse num período normal, por exemplo, e no período vespertino, que é um horário que é um momento que geralmente vocês estão em casa fazendo tarefa, era diferente ou você sempre teve esse problema? Na verdade, esse foi outro choque meu, porque geralmente no período vespertino, me organizar, eu não sei por que, parece que é mais fácil, porque segunda, terça e quarta eu tô na escola. E quinta e sexta, geralmente eu desenvolvo outras atividades fora da escola. Tipo assim, eu tenho uma carga horária extracurricular que é até bem pesada. Eu não sei nem como eu consegui me organizar. Mas parece que nessa quarentena, com tudo isso faltando, parece que o dia é ainda mais corrido, porque eu tô muito improdutivo.
Uhum. As outras atividades curriculares suas também provavelmente devem estar suspensas, né, João? Sim, E você está sentindo falta delas, da rotina de antes? muito. É muito diferente você ficar sem fazer nada a tarde toda, mesmo quando eu tento desenvolver alguma coisa das minhas atividades, não é na mesma intensidade, é bem estranho. Uhum. Ô, João, assim, ó, tudo que eu falar aqui, gente, eu não queria que vocês levassem para os extremos, não. É só pontos de reflexão, sabe? Mas assim, ó, lembra que eu falei que uma das que eu estou observando que a quarentena não está trazendo nada de novo, mas ela está ressurgindo algumas dificuldades. Nossa, pois é. Eu vou falar de um modo geral. Eu estou vendo, às vezes, por exemplo, até de colegas pessoais, muita gente falando assim: eu não sei o que eu vou fazer em casa, eu não sei o que eu vou fazer com os meninos, não tem mais aonde inventar atividade, eu não tenho mais o que fazer. Não, 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 não. Tem muitas vezes que a gente se esconde e foge em algumas coisas, sabe? Então, por exemplo, tinha pessoas que, para sustentar uma dificuldade interna, se entupia de álcool, ficava o dia inteiro rodando de boteco para boteco. Tem gente que enfiava numa academia de ginástica em busca de um corpo perfeito, né? E ficava lá tempos e tempos em tempos se havendo com isso para fugir de uma questão interna que não sabia administrar. Tem famílias que botavam, não estou falando, não é isso a sua situação, estou falando, assim, falando até de menino pequeno. Tinha famílias que pegavam os meninos e entupiam de atividade à tarde e manda para aula disso, e aula daquilo, e aula daquilo, e leva para cá. E de noite só encontrava assim para dar um banho, comer e dormir. Por quê? Porque não tinha muita paciência, etc. Agora, todas as dificuldades que a gente negligenciava, muitas vezes usava o recurso externo como terapêutico ou como forma de aliviar, acabou. E a gente está tendo que lidar com esse caos que muitas vezes é nosso, né? Então, quando eu convido vocês a refletirem um pouco de si, brinquei e falei que às vezes o silêncio é barulhento, é que assim, tá, nessa situação que eu tô agora, não tenho minhas atividades extras, tô com uma família que está com dificuldade de respeitar meu espaço, também não sei se eu sei respeitar o deles. E aí, o que eu vou fazer? É a minha família, é a minha vida, é o meu formato. Eu não posso surtar, né? O que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Tem que ter um recurso, tem que ter um jeito. É um momento que todo mundo está tendo que se adaptar. Então, eu não sei como é que está a vida dos seus pais, por exemplo, mas grande parte dos pais das famílias também estão tendo que se adaptar a serviço home office, né? Também estão privados das suas válvulas de escape. E quando eu falo essas válvulas de escape, gente, eu não estou falando no sentido pejorativo, como se as pessoas estivessem fugindo, não. Eu estou falando de uma coisa que é importante para nós. Todo mundo faz uma coisa, todo mundo age de um jeito para se livrar de alguma coisa, né? Mas tem hora que não tem. E quando não tem? Só para vocês terem assim, o tamanho do grito do que eu estou falando, eu vi o depoimento de um rapaz que passava assim, um tempão na academia e agora ele não está conseguindo manter o treino dele em casa e ele falando que não quer nem ficar sem camisa mais porque ele está detonado. Uma coisa desse tipo, sabe assim? Então, peraí, que relação que você tem com o seu corpo, né? Que relação que você tem com você mesmo? É sobre isso que eu queria que vocês pensassem. E a questão da família, eu acho que é um momento muito bacana de vocês sentarem mesmo e falarem. Ó, vamos conversar aqui, ouvir, principalmente pai e mãe. Pai e mãe, às vezes, cai muito nessa. Eu estou falando isso como mãe também. Que a gente cai muito nessa história de que a gente tem que ser soberano, a gente tem que dar referência, a gente tem que ser autoridade, a gente tem que ser isso para ser respeitado, e a gente muitas vezes não mostra vulnerabilidade, que é um sentimento muito legal. De vulnerável, de eu também estou propício a isso. E eles podem estar com medo também, eles podem estar com dificuldade de se organizar também, eles podem estar perdidos também, eles podem estar com medo de perder emprego, eles podem estar com medo de não ter renda financeira, eles também têm que mostrar emoção de alguma forma. Então, eu penso que é um momento muito legal vocês sentarem também e conversarem em família.
falar o que vocês estão sentindo, as dificuldades que vocês estão tendo, ouvir a deles também. Então, às vezes, combinar, ó, de manhã eu estou tendo aula, tem como ficar com meu irmão, ou tem como conversar um pouco para lá para eu prestar atenção na aula? Porque de tarde, quando você estiver fazendo seu trabalho, seu home office, ou tiver, organizar, montar uma rotina mesmo, uma organização em casa, para todo mundo funcionar e para diminuir estresse. Eu brinco muito com vocês, tem gente que até me zoa, né, de falando a questão da rotina. Gente, mas rotina é tudo. Pensa comigo, se eu não sei o que eu vou fazer, eu passo muito mais tempo pensando no que eu vou fazer, quando eu vou fazer, do que fazendo o que eu preciso fazer, né? Então, a gente tem que ter previsibilidade. Eu sugiro muito que vocês não mudem a rotina de vocês. Se de segunda a sexta eu entrava na escola, minha aula começava às 7 horas até meio-dia, eu estava estudando, eu preciso estudar de 7 a meio-dia. É claro que por causa de uma dinâmica da internet, das aulas online, igual o João falou, não tem aquela mesma carga horária, nem daria para ter, porque assim, até a carga do telefone, né, e também a questão online, enfim, o uso excessivo de telas, ficar tanto tempo na tela assim, a gente sabe que não é positivo. Mas isso não impede que eu tenha a minha organização estudantil. Então, a minha aula está começando às 8h30. Eu preciso acordar às 8h20, né? Eu preciso estar assistindo a aula, né? Tirando a meleca do olho aqui, com a cabeça meio que assim. Não tem necessidade disso. Em outros tempos, normalmente eu não estaria acordando que horas? Às 6h30, 6h15 para tomar um banho. E por que eu não faço isso? Então, vocês têm que pensar nisso também. De segunda a sexta, gente, eu estou tendo aula. Eu estou no primeiro ano. Eu estou me preparando para Enem, né? O primeiro ano tem disciplinas, tem o conteúdo que é a metade do Enem. Então, é um ano muito importante, né? Tenho que estar estudando, tenho que buscar outras fontes e tenho que desenvolver autonomia. Autonomia de estudar. Até porque a educação online é uma tendência. Eu já fiz vários cursos online, cursos que tem em outros lugares, cursos em outros estados que eu não poderia ir presencial, mas que eu queria muito fazer. Tem a modalidade online, estou fazendo. Estou fazendo e precisa muito dessa organização pessoal, porque as aulas não vão acompanhar a minha rotina. E tem cursos que deixam a aula gravada para você assistir no dia, na hora que você pode. Mas tem curso que não, que o professor está ali online e a aula é 8 horas da manhã de uma quinta-feira e você esteja lá, porque senão você ganha falta. E você não conclui o curso, e você não ganha esse certificado. E aí, como é que você vai estar? Então, você tem que fazer um planejamento, mesmo que seja online, eu estou aqui. E aí, por exemplo, 8h30 começa com a aula de geografia. O professor de geografia vai dar aula de geografia, mas você tem que saber as suas dúvidas anteriores, você tem que estar com o seu material, você tem que estar disposto. E isso tudo exige um planejamento. Aí a aula acaba 9h15. A próxima vai começar 9h45, né? Já 9h45. De 9h15 até 9h45 são 30 minutos. O que eu vou fazer nesses 30 minutos? Ah, vou deitar, vou assistir, vou jogar. Não, eu vou notar as coisas importantes da aula de geografia, vou fazer um resuminho, vou já me antecipar para a próxima aula de português, vou ver quais são as minhas dúvidas. E eu, nesse tempo da manhã, eu estou envolvido com a escola. Então, sua rotina não pode mudar. Aí chegou na hora do almoço, deu a aula, acabou ali 11h45, legal, acabou, fechou. Vou almoçar, o que eu farei depois do almoço? Tem gente que dá uma dormidinha, tem gente que fica fazendo uma coisa que gosta, faz. Deu ali 2h30, eu talvez estaria na escola, hoje é quarta-feira, eu estaria na escola hoje, eu vou estudar. O que eu vou estudar? Eu vou estudar as matérias que eu preciso estudar, vou estudar o que eu estou com dificuldade, vou fazer uma redação, vou procurar uma matéria interessante para acrescentar em algum tema. Tem várias videoaulas interessantes na internet, tem a própria da plataforma de vocês, vou aperfeiçoar um conteúdo, vou estudar. Acabou meu período da tarde que eu estou ali estudando, não é porque eu estou em casa que eu estou numa dinâmica diferente. Aí eu vou fazer o que eu gosto, né? Tem gente que faz alguma coisa de arte,
tem gente que gosta de... Tem um hobby pessoal aí, tem gente que gosta de ficar de boa, tem gente que, né, gosta de jogar videogame, outros gostam de ficar ouvindo música, outros gostam de ficar sem fazer nada. Faz isso, né? Faz o que é bom para você, né, nesse momento à noite. E uma das coisas que eu queria dar de dica para vocês também, só engajando aí, é a questão do excesso de tela. Excesso de tela. Como a gente está no período de aula online, que vocês já ficam muito, por exemplo, quase que amanhã, né, na internet, olhando para a tela, tendo aula, tenta nos outros momentos, por exemplo, no período da tarde, foi estudando, usar os módulos. E à noite, início, final da tarde, início da noite, vê, conversa com um amigo, faz um vídeo com uma pessoa que está distante, mantenha vínculos sociais, isso é muito importante. Converse com pessoas que estão na mesma situação que você, isso acalma o coração de saber que não é só com você que está acontecendo, né? E vai fazer o que você gosta e dorme cedo. Também não tem porquê, só porque está em casa, está com sua disposição, deixe dormir meia-noite, dormir 1 hora da manhã. Você não vai acordar no outro dia na hora certa, você não vai acordar disposto, você não vai acordar com função executiva funcionando bem. Então, tem que ter policiamento, tem que ter organização, tem que ter disciplina para as coisas funcionarem. E pode sim, às vezes, ter algum prejuízo em relação à qualidade do conteúdo, até porque a gente aprende de formas diferentes. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, né? Então, acho que isso tudo também interfere. Mas o que eu estou achando legal é que as aulas continuam, né? Que continua acompanhando, que continua dando conteúdo, e vocês têm a possibilidade, até por estarem em casa, economizar tempo, às vezes com a mobilidade entre ir de casa para a escola, de escola para casa, não sei o quê, vocês economizam tempo, vocês podem estar aprofundando o conteúdo em algum outro veículo de informação. Então, eu acho assim, que é um período de adaptação, é novo, tudo que é novo, tudo que gera uma adaptação, gera um estresse na gente, a gente não sabe como comportar, como proceder, mas, à medida do tempo que for passando, eu acredito que as coisas vão ficando mais tranquilas, a gente vai conseguir se organizar melhor. Pelo menos é o que eu penso, né? E aí, tem mais alguém com alguma dificuldade? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu acabei falando aqui, né, que tinha alguém que falou também de organização do tempo, né, de foco, e acabei respondendo isso aí. E aí, mais alguma dificuldade, mais alguma pergunta? Como é que tá a relação em família com vocês? Tá tudo tranquilo? Ambiente familiar, assim, relacionamento, relação pai, mãe, a família de vocês trabalha? Uma pessoa que falou que sim, que tá tudo tranquilo. As famílias de vocês estão trabalhando, tá todo mundo em casa, como é que tá? Convivência melhorou ou piorou? Em algumas casas está melhorando, em outras está piorando. A Alice falou que tá tranquilo, tá de boa. Legal. Mais alguém quer falar? Não? Uhum. Tem uma pessoa que falou aqui que os pais estão trabalhando com precaução. Uhum. A Lara está falando que a gente conversa bem mais nesse tempo, que legal. A minha mãe continua trabalhando, estamos em período de adaptação. Sim, todo mundo, né? Eu também, como eu contei para vocês, eu voltei a atender, mas eu estava sem atender desde o dia 17 de março. Gente, eu não sei vocês, mas eu estava com muito medo, assim, insegura, sabe, angustiada, sem saber, muito preocupada. A Alice está falando que está todo mundo dentro de casa. Pois é. E eu estou procurando ficar dentro de casa o máximo que eu consigo. Sabe um negócio interessante? Quando eu parei de uma vez de atender,
eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha feito atendimento online. E eu tinha um maior preconceito, eu achava que não dava certo, porque eu gostava muito de estar perto da pessoa, gostava dos meus pacientes estar aqui junto comigo, de eu ver, eu ficava, eu não vou atender online não, e todo mundo, a gente está fazendo atendimento online, é ótimo, eu falava, não vou não, que não sei o quê. A Ju tá falando, Ti, você que tem filha pequena, como tá lidando? Eu vou contar para você. Mas aí, depois, eu tenho muito adolescente que eu atendo. E os adolescentes, não, tia, vamos fazer online, tudo tranquilo, a gente tá. Gente, é ótimo, é ótimo. E sabe um negócio que eu achei muito lindo? Tem muito adolescente que às vezes até está com uma situação difícil, que eles se sentem melhores em casa. Então, assim, eu me peguei muito emocionada com um paciente que estava adolescente, né? Achei bonito demais ele compartilhar essa intimidade comigo, que ele, para fazer a terapia, estava segurando um objeto pessoal de transição que ele sentia seguro. Nós, você tem que ver que terapia linda que foi. O tanto que essa pessoa conseguiu falar. Eu até me emociono toda vez que eu lembro. Agora, curso pequenininho não dá, né? Que pequenininho precisa de outras coisas. Mas eu também voltei com muita precaução e espaçando muitos pacientes. Então, por exemplo, hoje eu só tenho um paciente. Organizando muito assim para não criar acúmulo, né, de pessoas e tudo. Enfim. Mas então, Ju, eu que tenho filha pequena, não é fácil, né? Mas a minha filha, que graças a Deus, ela é muito boazinha, muito tranquila. E ela gosta muito de brincar, ela é muito lúdica, assim, ela dá vida para as bonecas. Se eu chego perto dela e falo assim, eu sou o lobo, ela começa a correr, fica me gritando para casa fora, mamãe, tem um lobo aqui. Eu falo, filha, mamãe é a mamãe. Ela, nossa, mamãe, o lobo estava aqui. Então, ela é muito lúdica, ela brinca, ela dá vida às coisas e ela gosta muito, assim, de ficar dentro de casa com os brinquedos dela para estar tranquilo. E foi bem tranquilo para a gente ficar, assim. Eu reconheci, assim, nela uma criança muito, muito boazinha, muito compreensiva, sabe? Então, tá muito tranquilo ficar em casa. Eu tinha dado licença para minha funcionária, para a moça que me ajuda, para ela também ficar em casa com a filha dela. E agora que eu voltei a trabalhar, ela volta assim. Por exemplo, agora de manhã ela está lá, e de tarde eu estou em casa. Aí eu deixo ela ir para casa para ficar com a filha dela também e tudo. E tá indo levando assim, eu acho que com muita generosidade, solidariedade um com o outro, compaixão, um olhando o lado do outro, a gente consegue se virar bem. Tá indo bem tranquilo. Eu vi um estudo de Harvard, eu recebi ontem, falando que eles acreditam que esse afastamento social vai ser preciso até 2022. Aqui em casa, tudo ótimo. Estão conversando com a NPC, porque aí eu não li tudo. Como é que faz para ler quando some? Gente, eu não contei para vocês que eu não sei mexer nesse. Eu sei que fica escrito em algum lugar, mas eu só Eu vejo. não, eu não sei como funciona para o anfitrião, mas para a gente tem alguns pontinhos que aí você aperta e aparece bate-papo. Sim. Aê! Apareceu. Peraí. Aqui em casa está ótimo, estamos conversando, porém percebo que tenho menos disponibilidade para o estudo, já que agora tem mais obrigações relacionadas ao gasto da casa. É um negócio. Vai acabar o tempo, eu preciso falar disso com vocês. De ajudarem, né, em casa, de serem cooperativos também, pelo menos com as coisas de si. Mas, gente, é porque deu um aviso para mim que vai interromper a aula aqui 9h09. Está faltando 2 minutos. Rapidinho. Sábado é aniversário da escola e eu vou fazer uma live na sexta-feira com uma convidada especial, uma psicóloga de fora. É muito bacana para a gente estar falando sobre gestão comportamental e continuidade da aprendizagem no período de quarentena. E vai ser um convite também para vocês assistirem junto com a família, para a família participar também, que a gente vai estar conversando muito sobre isso. Tem alguma coisa que vocês queriam que a gente falasse? Tem algum ponto que está sendo, assim, talvez algum entrave em casa que vocês gostariam que a gente tocasse nesse assunto? Sei lá, relacionamento, vínculo, respeito ao espaço do outro, sei lá. Tem alguma coisa? Ou não? Tá tudo tranquilo?
O ruim é que em casa não tem uma mesa para na direita, olha que tem a sala, o povo fica assistindo. Não dá para improvisar alguma coisa no quarto, tipo assim, não deitado na cama, por exemplo, você sentado na cama, improvisar um balcãozinho, alguma coisa para você ficar mais ali. Tenta improvisar alguma coisa para não ficar nesses barulhos. Gente, vai acabar. Eles vão me cortar aqui, ó. Mas vocês vão receber por mala direta. Vai ser na sexta-feira, 7 horas da noite. Eu coloquei uma caixa. Ótimo, se funcionou. A cama me chama. Sai de perto da cama, que cama chama mesmo. Vai ser sexta-feira, 7 horas da noite. Participem lá, privilegiem esse momento, prestigiem a participação da psicóloga, façam perguntas, viu? Vai ser muito legal poder conversar com vocês. Eu estou fazendo uma propaganda, que a escola é super top para ela, porque ela é de fora, não é daqui da Bahia, não. Que a escola é top, que os alunos participam